Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, muitos dizem que Pedro é a pedra. Será realmente que Pedro é a pedra? Ou é Jesus que é a pedra? Afinal, quem é a pedra? A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 16, verso 18, Jesus ele diz assim para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro. Agora preste atenção no detalhe, vírgula. Para quem conhece um pouco de gramática, entende que eu vou falar, também eu te digo que tu és Pedro. Vírgula, aí ele diz assim, e sobre essa pedra, se referindo a ele próprio, ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele diz, também te digo que tu és Pedro, né? E sobre essa pedra, se referindo a si próprio, eu edificarei a minha igreja. Primeiro ponto, a igreja só pode ser edificada em cima de Cristo, não pode ser edificada em cima de homem, né? Segundo ponto aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Pedro fosse a pedra, o inferno prevaleceria sobre ele, porque Pedro é um ser humano. Então, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é edificada sobre Cristo, que é a pedra principal. Vamos ver isso na Bíblia? Efésios 2, 20 ao 22 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então o versículo 20 diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Então nós somos edificados sobre essa pedra que é Jesus, como o próprio Jesus ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele está se referindo a si próprio, ele está dizendo que sobre essa pedra que é ele, a sua igreja seria edificada, porque é impossível que uma igreja ela seja edificada sobre um homem, porque o próprio apóstolo Pedro ele diz que o povo é erva, que a carne é erva, que o ser humano é erva. Vamos ver isso? 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 24, diz assim, porque toda carne é erva. Então, se toda carne é erva, Pedro está dizendo que ele também é erva, porque ele é ser humano. Uma erva é algo quebrável. Uma erva, quando se seca, ela se torna destruível, ela é quebrável, né? Então, não se pode edificar uma igreja sobre erva, porque a erva, ela esfarinha, né? A erva, ela é algo sensível, ela é algo destrutível, ou seja, ela se deteriora, né? Então ele está dizendo, porque toda carne é erva, e toda a sua glória do homem, a glória do homem, como a flor da erva. Secou a erva, caiu a sua flor. Então ele está declarando que o povo, que a carne, que o ser humano é erva, ou seja, é quebrável, é destruível, é destrutivo, né? Se acaba, se deteriora. Então, não se dá para edificar a igreja sobre erva, porque senão a igreja, ela fracassa, ela cai, ela fica derrotada, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque se a igreja tivesse edificado em Pedro, as portas do inferno você pode ter certeza que com certeza prevaleceriam sim contra a igreja, porque aonde que um homem vai parar o inferno, vai parar algo que é espiritual, somente Jesus que venceu o diabo na cruz do Calvário, é que pode parar o inferno, meu amigo, mas ninguém. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4, diz assim, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E Paulo deixa claro, e a pedra era Cristo, ele se referindo aos antepassados, ao antigo Israel, ele está falando, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso está lá em Êxodo 17:6, vamos ver? Olha o que diz, E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, Deus falando, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, irmãos, é como eu costumo dizer, a Bíblia é a hermenêutica de Jesus Cristo. A Bíblia toda fala de Jesus. Até uma porta, uma simbologia do templo de antigamente, na época do Israel antigo, apontava para Cristo, era sombra das coisas futuras, apontava para Jesus Cristo. Até uma cortina, um desenho no templo, tudo. A Bíblia é a hermenêutica de Jesus. Jesus é a pedra principal. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 21, verso 42, Diz-lhes Jesus,
Jesus falou para eles, ó: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está citando os Salmos, ele está falando, dize-lhes, ou seja, Jesus falou para eles. Aqui essa tradução aqui dessa Bíblia, ela é meio complicada mesmo, irmão, mas está falando, dize-lhes Jesus, ou seja, Jesus falou para eles, está no plural, Jesus falando ali possivelmente para os fariseus ali, ó: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, se referindo a si próprio, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Citando os Salmos, porque Davi já havia profetizado isso, que Jesus era a pedra que os edificadores rejeitariam, né? Jesus cita isso aqui agora e lá na frente vai acontecer isso. Olha o que vai acontecer, ó. Aqui, ó, em 1ª Carta de Coríntios, capítulo de número 3, verso 11, Paulo diz assim, ó: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então ele está dizendo no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, fundamento, ou seja, a pedra de esquina. A Bíblia vai chamar Jesus de pedra de esquina, a pedra angular, ou seja, a pedra angular, antigamente na construção, ela era a principal pedra ali, era como se fosse aquela pedra que desse toda a linhagem correta, né, para uma construção sair perfeita. É aquela pedra que não pode faltar, né? Se faltar ela, a construção toda desmorona. Assim é Jesus Cristo. Jesus é essa pedra. O homem não pode ser pedra, irmão. O homem, a Bíblia diz sim que o homem é pedra nesse sentido aqui. Eu vou mostrar, ó. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 5, diz assim, ó: vós também, aliás, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então ele está dizendo que nós somos pedras vivas, sim. Por quê? Porque nós somos edificados casa espiritual, né? Quando as pedras vivas elas se juntam, elas se tornam uma casa espiritual onde Deus tem prazer ali de ficar no meio deles, né? Como está dizendo, ó: vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual, né? Porque nós somos um edifício, irmão. Nós crescemos a cada dia na graça e no conhecimento de Deus, ó. E sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos pedrinhas vivas, né? Que formam a igreja de Cristo. E isso sim. Porque em Efésios 2, 22 diz assim, ó: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No versículo 21 diz, ó: no qual todo edifício bem ajustado ele cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, todo edifício ele bem ajustado, ele está firmado na pedra que é Cristo, ele cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente somos edificados para a morada de Deus no Espírito. E para encerrar, eu termino em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 4, diz assim, ó: e chegando vós para ele. Tá vendo? Isso aqui é saindo da boca de Pedro, ó, para você ver que Pedro não é pedra, ele está se referindo à pedra agora verdadeira que é Cristo, ó. E chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aí Pedro ele fala assim, ó: vós também como pedras vivas, tá vendo? Ó, Jesus é a pedra eleita e preciosa e nós somos as pedras vivas, assim como Pedro também era. Porém não a pedra principal, porque a pedra principal somente Cristo. Ó, ele diz, ó: vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu já li essa passagem, mas eu estou lendo só o contexto para nós entendermos, porque ele está falando que Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, né? Mas para com Deus ela veio a ser eleita e preciosa. Paulo vai dizer que essa pedra era a pedra de esquina, a qual os construtores a rejeitaram, como Davi profetiza lá no Salmo 118, se eu não me engano, ele profetiza, Paulo vai dizer isso, né? Vai recitar aquilo que Davi disse, e Pedro ele diz aqui, ó: e chegando-vos para ele a pedra viva,
reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mostrei que dentro da palavra de Deus, mostrei biblicamente falando, que a pedra é Jesus, nós somos edificados em Jesus. Estou agora traduzindo tudo aquilo que eu disse, né? Conclusão, tudo aquilo que eu disse, Jesus é a pedra principal, ele é o fundamento principal no qual nós somos igreja, nós somos edificados. Pedro não é a pedra, né? Porque ele não é a pedra principal, ele é pedra viva, foi pedra viva, né? Porque já morreu como nós, né? E a pedra principal, o firme fundamento é Jesus Cristo, porque se o ser humano fosse a pedra principal, Pedro não teria falado que o povo é erva, né? Coisa quebrável, não. E então mostrei que Jesus Cristo é a pedra principal, que o homem, o povo é erva. Não se pode edificar a igreja sobre erva, porque ela vai cair, ela vai desmoronar, ela vai despencar. Mas quando ela está edificada sobre Cristo, que é a pedra principal, aí sim nós permanecemos, a porta do inferno não prevalece contra ela. Então o próprio Pedro aqui no finalzinho, ele dizendo que Jesus é a pedra viva, a pedra eleita e preciosa por Deus. Sim, é essa pedra no qual nós estamos firmados. Amém, irmãos? Então eu deixo isso aí, está respondido, está esclarecido. Não estudei, mas a palavra de Deus não nos deixa enganado, porque a palavra de Deus é para ser lida espiritualmente falando e não como literatura somente. Amém? Deixe essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que ela te edifique, que ela te alcance, onde quer que você esteja, no nome de Jesus, para a glória de Deus.